dá para me ver, mas conseguimos te ver super bem aqui, Rubem. Tá perfeito a câmera agora. Impecável, Caio. Então tá bom. Pessoal, muito obrigado para quem já está entrando aqui na live. Obrigado pela presença de todos, né? Vamos esperar um pouquinho o pessoal ir entrando para conseguirmos uma presença legal. Bernardo, boa noite. Buenas noches, Bernardo. O Dr. Rubem ele não vai conseguir ler as perguntas de vocês, mas podem ficar à vontade para enviar as perguntas. Eu leio para ele sem problema nenhum, português, espanhol. E pode deixar que a gente vai dando um jeitinho aqui, eu vou encaminhando para eles as perguntas de vocês, tá bom? Luiz, boa noite. Felipe também, boa noite. Luis, Felipe, buenas noches desde Uruguay. Un gusto que estén con nosotros. Es un tema muy interesante. Com certeza. Estou curioso para saber como que funciona, né, essa prevenção à lavagem de dinheiro no Uruguai comparado com o Brasil. Acho que isso vai ser o mais legal, né, de fazermos esse comparativo. Saber como que vocês tratam a lavagem de dinheiro e as criptomoedas no Uruguai com relação a como tratamos aqui, né? Eso está muy bueno, Caio. Te voy a pedir algo. Fala un poco más despacio. Mais devagar, ok? Más devagar. Un poquinho. Pode deixar. Eu também vou falar um pouquinho mais devagar. Por favor. Y pido licencia, permiso. En castellano es permiso, licencia. Si falo alguna palabra en portugués, más o menos, es decir, no es idioma. O sea. Sim. Por favor, fique à vontade para falar em espanhol, não tem problema algum. Se algum espectador ficar com dúvidas, eu traduzo e vice-versa. Okay. Pode deixar. Okay. No, el portugués y el español, el castellano son muy similares. Uh-huh. Hay algunas palabras nada más que son distintas, como ficar, que es quedarse, ainda, todavía, esquecer, olvidar, o sea, que suenan y son distintas, pero después, es muy similar, o sea, Sim. Depois, hoje, o sea. Sim, é muito similar mesmo. Sí, lo que hay que hacer es no hablar muy rápido, muy rápido, porque aí se complica. Sim. Não, vamos começar, então, a discutir o nosso assunto. Se estiver falando muito rápido, pode ficar à vontade para pedir para repetir, pedir para falar mais devagar. Fique à vontade, Rubem. Primeiramente, vamos nos introduzir, né? Vamos introduzir o assunto de hoje também, ao pessoal que está assistindo. Hoje vamos falar sobre a prevenção à lavagem de dinheiro utilizando criptomoedas, né? Como prevenir esse tipo de ilícito financeiro que se utiliza das criptomoedas para lavar dinheiro. Eu me chamo Caio, sou advogado empresarial, sou pós-graduado em Direito Empresarial, inclusive, e tenho grande curiosidade, trabalho muito também com direito digital, que é um tópico bastante relevante no assunto de hoje. Hoje me acompanha o Dr. Rubem, né? Um grande amigo meu. Por favor, Rubem, fique à vontade para se apresentar para o nosso público. Prazer. Boa noite a todos. Um prazer ser seu amigo. Eu sou Dr.
doctor en Derecho, PhD, por la Universidad de la República, ex asesor de la Presidencia de la República, asesor parlamentario. Tengo aproximadamente unos 40 libros publicados y me dedico al derecho público, al derecho del Estado. Ustedes conocen bien derecho administrativo y derecho constitucional. Y hace ya unos cuantos años me dedico al Legal Tech, o sea, a toda la parte del derecho tecnológico. Hay que diferenciar, el Legal Tech es una técnica y el derecho que regula la técnica o la tecnología. Y más o menos con eso alcanza. He escrito libros sobre prevención de lavado de activos. Tengo un libro escrito sobre prevención de lavado de activos y al trabajar en la parte tecnológica, como tengo que trabajar en el lugar donde trabajo, me he especializado en diversas áreas, como por ejemplo la prevención de lavaje de activos. Sí, Caio. Sim, perfeito. Muito obrigado, Rubem. Como vocês podem ver, estamos acompanhados de uma pessoa com um currículo invejável. Posso dizer com muito orgulho que estou muito feliz que o Rubem esteja aqui conosco nessa noite de hoje, né? Pessoal, vamos então introduzir o assunto, né? Primeiro falando desses conceitos, né? O que seria uma criptomoeda? O que é a sua relação com a prevenção à lavagem de dinheiro? E também vamos falar um pouquinho de blockchain, né? Que naturalmente deve fazer parte dessa discussão, sem dúvida alguma. Então, imagino que a maioria de vocês estejam familiarizados, mas é importante repassarmos por esses conceitos básicos antes de entrarmos numa discussão principal, né? Bom, as criptomoedas, elas são moedas digitais, como o próprio nome diz, que se utilizam da criptografia para garantir uma transação, certo? Então, traduzindo assim uma linguagem mais acessível, deve ser resolvido um puzzle, um quebra-cabeças, deve ser resolvido uma fórmula para que aquela transação seja validada, né, e registrada na blockchain, que vamos falar um pouquinho mais adiante. E como toda novidade tecnológica, ela trouxe essas discussões jurídicas, essas divergências mesmo, né? Como, por exemplo, a sua utilização, né, para praticar ilícitos, certo? Rubem, gostaria até que você compartilhasse conosco um pouquinho como que foi esse primeiro contato do Uruguai com as criptomoedas e essas transações digitais. Foi um choque muito grande? Houve uma resistência? Ou não? Foi algo que foi aceito de imediato e vocês adotaram as criptomoedas de forma bem fácil, rápido aí? Bien. Aquí, como en todos lados, la tecnología disruptiva vino a explotar, vino a romper paradigmas, especialmente con la pandemia. Uh-huh. Es un hecho con la pandemia, como dicen ustedes. Es un hecho. La primera criptomoneda, o sea, en realidad la blockchain es anterior y por tal motivo algunos dicen que no es la primera criptomoneda, es el Bitcoin. Y aparece el 3 de enero del 2009. 3
3 de enero de 2009. Vean ustedes que tiene 13 años. Sí. O sea que no es algo tan nuevo. En Uruguay, el tema de las criptomonedas, contestando directamente tu pregunta, Caio, el tema está en estudio en estos momentos en el Parlamento. 2 proyectos de ley, dos proyectos de ley para regular el tema de las criptomonedas. ¿Cómo estamos en un estado de derecho, gracias a Dios? En Uruguay se puede, la ley dice que, la Constitución dice, perdón, lo que no está prohibido está permitido. Es el principio de libertad. Perfeito. Por tal motivo, hoy se pueden celebrar transacciones de criptomonedas. De a poco se están imponiendo, están tomando mercado, no se han impuesto. Evidentemente, nosotros seguimos con la moneda fiat, con la moneda común, con el peso, con el real. Pero, ustedes con el real, nosotros con el peso. Pero de a poco se está imponiendo, están surgiendo transacciones, y ello nos ha ocasionado determinadas preguntas a todos los abogados y escribanos. Sí. Por ejemplo, ¿cómo disolvemos una sociedad conyugal, un matrimonio, donde una persona, uno de los cónyuges, ella o Eli, tienen criptomonedas? ¿Qué sucede con la herencia en las criptomonedas? En los testamentos. ¿Hay testamento? ¿Cómo hacemos si no sabe? ¿Cómo se testa? ¿Dónde se deja la clave privada? ¿Dónde se deja la clave pública? Uhum. O sea, ustedes recuerden, y termino, que las criptomonedas funcionan de una manera, digamos, relativamente similar a un correo electrónico. Entonces, si no tenemos la clave privada o la semilla de la wallet, de la billetera, ¿cómo accedemos a las criptomonedas? Sí. En conclusión, el tema está en estudio del Parlamento. Se permite realizar transacciones en criptomonedas porque no están prohibidas. Uhum. Y de a poco las personas están ingresando en un tema que en otros lugares tiene una vigencia muy plena, como por ejemplo en El Salvador, donde el Bitcoin es moneda, es de curso legal, o en Ucrânia, que também. Sim. Sim, perfeito. Aqui no Brasil, Rubem, ainda bem que você destacou isso, é super importante dizer mesmo. Também são permitidas as transações em criptomoedas justamente pela falta de proibição. Tudo aquilo que não é proibido, por consequência, é permitido. O que acontece é que algumas pessoas se utilizam desta não proibição, né, se utilizam das criptomoedas para praticar atos que estes sim são proibidos, são ilícitos, né? E é justamente esse o objeto que a gente vai falar na live de hoje. Um desses ilícitos, que é o mais comum, é a lavagem de dinheiro. Como que isso funciona, né? Então, vou até trazer um exemplo prático mesmo.
um sujeito criminoso, ele adquire capital, adquire dinheiro, por exemplo, com tráfico internacional de drogas, transforma esse capital, este dinheiro, em criptomoedas, se utilizando do nome de um terceiro, né? Converte essas criptomoedas em novas criptomoedas, em mixers, que a gente chama, ou que é um pacote de moedas misturadas. É bastante comum no sistema de lavagem de dinheiro que essas pessoas usam, para que depois, no futuro, essas criptomoedas sejam convertidas em reais, no nosso caso, ou peso uruguaio, no caso do Dr. Rubem, né? De forma que fique muito difícil rastrear a origem desse dinheiro, certo? Então, esse capital que está entrando em sua conta em reais, em pesos uruguaios, estaria, teoricamente, limpo, entre aspas, né? O que acontece? Como a gente destacou no início da live, existe uma rede onde todas essas transações são registradas, certo? Que é a blockchain. O grande problema de tudo isso é que existem blockchains que possuem registro público, onde todos podem acessar, certo? Que é, por exemplo, o caso que a Bitcoin se utiliza de uma blockchain pública, e existem blockchains privadas, que não são todas as pessoas que possuem acesso. Estas, sim, são onde frequentemente ocorrem essas transações de capital sujo, né, onde ocorre a lavagem de dinheiro. Rubem, você comentou que existem projetos de lei na Câmara Legislativa aí do Uruguai. Há alguma diferenciação? Eles fazem alguma diferença de tratamento entre blockchain pública e blockchain privada, ou não? Sí. Hay diferencias. En primer lugar, para Cayo se expresó, tú, Cayo, te expresaste muy bien y manejaste, dijiste, falaste varios conceptos en los cuales yo primeramente me voy a detener un poco, si te parece. Cayo mencionó, y esto lo estoy diciendo para el público, mencionó la blockchain, los diferentes tipos de blockchain. Me voy a detener un minuto allí. Nosotros no sabemos el perfil de las personas que nos están escuchando. No sabemos el perfil. Y tampoco sabemos quién nos va a escuchar después. Por eso es importante hacer alguna definición previa, creo. Sí. La blockchain es, como lo dice el nombre, es blockchain. Cadena de bloques. Es un registro descentralizado, un registro de datos descentralizado, en el cual se van agregando bloques que se encadenan, cadena de bloques, se unen uno a otro mediante los hash, que son códigos alfanuméricos. Ello se realiza por los nodos, por determinadas personas que tienen nodos mineros, especialmente mineros, los mineros. También se puede hacer mediante el protocolo de apuesta ese es el protocolo de trabajo, se llama. Los que trabajan, la blockchain con protocolo de trabajo. Y después están las blockchain con los protocolos de apuesta o de participación, donde aleatoriamente se resuelven los hash. Al resolver el hash,
se encadena el nuevo bloque, blockchain, y el hash, si se modifica la transacción, el hash se rompe. Esto es importante y deja de pertenecer a la blockchain. Esto es importante por lo que vamos a hablar más adelante. Es importante, é muito importante. Sim. Muito obrigado pelos esclarecimentos, com certeza. Pode continuar, por favor. Con mucho gusto. Luego você, Caio, falou de los mixer, de las mezcladoras. Ustedes cuando tienen criptoactivos, cuando tienen criptoactivos, tienen que guardarlos en una wallet o billetera electrónica. Sí. Hay que guardarla. Es dinero, hay que guardarla electrónica. Existen diferentes especies de billeteras electrónicas, billeteras electrónicas que se conectan a Internet, billeteras electrónicas que no se conectan a Internet. Y una de ellas, muy especial, es la Mixer, que permite un mayor anonimato. Todo el tema del lavado de dinero, como muy bien decía Caio, por eso habló de las Mixer, y de la blockchain en general, especialmente de la blockchain descentralizada o sin una autoridad central, él decía pública, correctísimamente, ¿sí? Pública, Sí. se basa en el anonimato. Las billeteras Mixer lo que hacen es, como él decía, mezclan las diferentes criptomonedas, mis transacciones con las transacciones de Caio, con las transacciones de Chico, ¿sí? E inclusive con criptomonedas que a veces la propia billetera tiene. Y allí entonces, para la prevención del lavado de activos, una billetera Mixer es mucho más difícil de seguir el camino del dinero. Sí. Ese es el tema. Más o menos, creo que más o menos los conceptos más importantes en ese sentido los dije. La blockchain puede ser, como muy bien decía Caio, puede ser pública, donde cualquiera ingresa. Cualquiera ingresa, puede ver los registros, las transacciones. No cualquiera es minero, porque hay que tener una potencia especial en la computadora, en todo el sistema. Esas son las públicas. Y las privadas son aquellas donde existe una autoridad central que autoriza entrar a la blockchain o no autoriza. Exato. A su vez, están las híbridas. Hay otro tipo de blockchain más, que es pública por un lado, si te dejan entrar. O sea, la híbrida tiene una autoridad central que te deja o no te deja entrar. Sí. Si te deja entrar, para ti ya es pública, ahí te puedes mover libremente. Bien. Esas son las tres tipos fundamentales de blockchain a los efectos de el lavado de activos. La prevención del lavado de activos con criptoactivos. Los proyectos de ley, yendo ya a tu pregunta en forma directa, los proyectos de ley distinguen, uno de ellos especialmente, tiene en cuenta que dice que prefiere que todo el tema de los criptoactivos se desarrollen en las DLT. Certo. Que es una especie
O sea, la blockchain es una especie de DLT. La DLT es el género, pero y tiene, entre otras, a la blockchain como una especie. Es más segura a los efectos precisamente del lavado de activos. Permite un mayor control del lavado de activos. Sí. Y en Uruguay, uno de los proyectos de ley dice que se propiciará, no quita la posibilidad de transar en blockchain, pero dice que propiciará los registros distribuidos, eso significa la D, ¿sí? De las DLT. Sí, Caio. Sim. Perfeito. Não, ficou super claro e curioso, porque realmente é uma diferenciação que entendo necessária, deve ser discutido, sim, que tipo de blockchain deve ser priorizada, né? Que tipo de blockchain é mais propícia, oferece essa transparência de seus registros, né? Porque é algo que aqui no Brasil não foi feito. No Brasil, o caminho que nós tomamos nos nossos projetos de lei é um pouco diferente. Os projetos de lei, eles abordam diretamente, tratam diretamente sobre as corretoras de criptomoedas. Então, eles falam como as corretoras devem se organizar e como elas devem registrar essas transações. Então, esses projetos de lei repassam às corretoras a responsabilidade de registrar devidamente essas transações. Por consequência, né, eu, Caio, entendo que transações em blockchains privadas serão muito raras, serão muito incomuns, porque essas corretoras não conseguirão realizar o registro que a lei as obriga a fazer, certo? Porque justamente essas blockchains não oferecerão o acesso devido para elas, porque priorizam o anonimato de seus usuários. Então, é interessante ver como os dois países abordaram o mesmo problema de formas diferentes, né? O Uruguai, pelo que você falou, falou diretamente sobre quais blockchains estariam autorizadas e quais blockchains seriam incentivadas, priorizadas. Já o Brasil abordou diretamente as corretoras de criptomoedas e falou, olha, não quero saber que blockchain você está usando. Eu quero que você me dê as informações que eu peço, independentemente disso. Se você não conseguir me dar essas informações, eu não te autorizo a funcionar. Tá? Então, essa é a lógica. Eu achei muito interessante mesmo. Obrigado por compartilhar essa diferença entre os dois países, né? O que você acha, Rubén? A mí me parece que lo primero es, desde mi punto de vista, lo primero es tratar de incentivar qué tipo de blockchain vamos a utilizar. Concordo. El mercado criptográfico es un mercado que se puede denominar anarco, ciberanarco, en el sentido, no es nada despectivo, sino que lo que se intenta es sacar al Estado. Sí. Que el Estado no intervenga. Eliminar los bancos, por ejemplo. Sí. Entonces, por eso digo que se incentiva, porque en definitiva no se va a poder controlar
al extremo, máxime, por ejemplo, en el derecho comercial e inclusive en el derecho empresarial, el tema de determinadas transacciones. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo, concuerdo plenamente contigo. Decime si hablo rápido, vos también, porque a veces uno se entusiasma y habla rápido. Sí. Y no es bueno, porque se pierde, nos perdemos todos. Entonces, pueden existir blockchains privadas, blockchains centralizadas, se le dice también, porque hay una autoridad central, donde existan transacciones que no sean controladas. Eso. Pueden existir. O sea, y lo que vos decís muy bien, que no me acuerdo la palabra que utilizás, correctoras decís vos, o algo así, son las exchange. Eso. Las exchange, es decir, las casas donde se realizan las transacciones. Esto nos introduce derechamente en el tema de hoy. Porque el GAFI, el Grupo Asesor Financiero Internacional, GAFI, que está integrado por el G20, antes era el G7, ahora es el G20, Brasil integra el GAFI, Argentina integra el GAFI. Sí. Son los dos únicos países de Latinoamérica que integran el GAFI. Ha manifestado determinadas recomendaciones. En primer lugar, las famosas 40 recomendaciones del GAFI para el lavado de dinero común. Sí. El dinero fiat, el dinero de papel. Y ahora, en octubre del año pasado, si no recuerdo mal, actualizó el tema de las recomendaciones para prevenir el lavado de activos o el lavado con criptoactivos. Criptoactivos. Y lo primero que ataca el GAFI, la primera recomendación que da el GAFI, ustedes saben que todo, por lo menos en Uruguay, todo el sistema de prevención de lavado de activos se da por los sujetos obligados. Los escribanos, los abogados, los contadores, los bancos. Eso en el mundo común, o sea, en el mundo real, en el mundo del papel físico, fiat. Y en el mundo del criptoactivo se apuntó también al sujeto obligado, diciendo son las exchange. Son, por ejemplo, Binance. Sim, acho que é a corretora exchange mais famosa, né? É justamente a Binance. Eu acho que, como eu comentei, essa abordagem de cada país, que é o mais interessante, é o conteúdo mais rico aqui da nossa live de hoje, né? Para entendermos como o parlamento do Uruguai encarou a situação e como as casas legislativas do Brasil encararam a situação, muito passando por essas recomendações da GAFI, que você comentou, né, Rubem? Justamente considerando que estas corretoras são sujeitos obrigados, cabe a elas, né, fazer o registro dessas transações e oferecer às autoridades, né, do Brasil e do Uruguai as informações necessárias para
prevenir a lavagem de dinheiro, né? Então, se essas corretoras não conseguirem oferecer essas informações, elas estão em desacordo não só com a legislação do Brasil, do Uruguai, mas como também a legislação internacional, né? Então, você, de fato, não traz segurança alguma aos seus usuários e ao país que você opera, né? Então, acho que é super importante essa abordagem que o Brasil trouxe, mas, como você muito bem destacou, Rubem, algo que o Brasil não fez e que o Uruguai fez, que eu acho que é super válido e importante, é definir a blockchain que deve ser utilizada ou que deve ser priorizada, com suas palavras, né? Nós, aqui nos nossos projetos de lei, não fizemos essa diferenciação, né? Então, é algo que poderia ser trabalhado, sim, inspirados aqui pelos nossos irmãos do Uruguai, com certeza. Acredito que com isso encerramos, né, o nosso assunto. Nossa, parece que passou devagar, mas passou super rápido o tempo, não consegui nem ver aqui. Pessoal que está assistindo, tem alguma dúvida, algum comentário que gostaria de fazer? Ou até mesmo você, Rubem, fique à vontade. Yo voy a hacer un comentario más, Sí. que me parece muy importante. O sea, cuando nosotros hacemos prevención de lavado de activos, en general, no de cripto, en general, Sí. existen diferentes tipos de prevención, de lo que se llama debida diligencia. Isso. Debida diligencia. Un ejemplo. No sé, Cayo, si en Brasil tienen escribanos, o sea, notarios, cuando van a comprar una fazenda. Sí. ¿Sí? Eu me presento ante quien va a autorizar la compra de la fazenda y digo, voy a comprar una estancia, una fazenda, estancia. Voy a comprar una fazenda y voy a utilizar determinada cantidad de dinero o de criptoactivo, de dinero fiat o de criptoactivo. Entonces, la persona que va a autorizar tiene que hacer una diligencia. Tiene que conocerme, o sea, conocerme en sentido ancho. No conocerme, me puede conocer de toda la vida. Uhum. Pero si no, saber, y aunque me conozca de toda la vida, tiene que conocerme en el momento en que va a autorizar la operación. Sí. Tiene que buscar en las listas de la OEA, en las listas de la ONU, en las listas de Interpol, saber si yo actúo saber si yo actúo en nombre de otra persona. ¿Me explico? Sí. Si yo actúo en nombre de María, etc. Entonces, eso se llama debida diligencia. Perfeito. Y según la peligrosidad del negocio, hay por lo menos en Uruguay 3 debidas diligencias que van incrementando su necesidad de investigar el negocio según la peligrosidad. En el ejemplo, si yo provengo de un país donde se produce heroína, donde se produce opio, si yo actúo en nombre de otro, si yo no contesto determinadas preguntas, si el monto es muy alto,
se debe realizar una debida diligencia en Uruguay, se debe realizar una debida diligencia intensificada, fuerte, fuerte. Sí. Sin embargo, si el negocio entra dentro de mi giro, o sea, yo compro tierras, mi giro, mi negocio, mi giro, si yo compro tierras, me conocen, etcétera, la diligencia puede ser común, menos fuerte. Não tão forte, isso. Não tão forte. Ahora, en el supuesto, en Uruguay, en virtud ya de las 40 recomendaciones del GAFI para prevenir el lavado de activos de dinero fiat, del dinero común, ya se había establecido y se establece en la ley uruguaya que, esto es importante, ya en la ley uruguaya, siguiendo recomendaciones del GAFI, en la ley de prevención de lavados de activos comunes, comunes, ya se dice en la ley de Uruguay que aquellas operaciones, y pido que me escuchen, y si no soy claro, por favor, esto es muy importante. En aquellas operaciones donde se utilice tecnología nueva o innovadora o tecnología que facilite el anonimato, en esos casos, tecnología nueva o tecnología que facilite el anonimato, debe realizarse la más fuerte diligencia para prevenir el lavado de activos. Perfeito. Por tanto, Caio, y ahora sí finalizo, por tanto, Caio, aunque no haya nada específico sobre criptoactivos en mi país, por eso que dice la ley, si hay una transacción en criptoactivos, se debe realizar una debida diligencia bien fuerte, intensificada, porque se utiliza nueva tecnología y se utiliza tecnología que puede ayudar al anonimato. Isso. Perfeito. Eu acho que este é o caminho mesmo. No projeto de lei aqui do Brasil, nós temos algo muito semelhante a isso. Nós temos algumas informações a mais que devem ser fornecidas por estas corretoras de criptomoedas, a depender do montante, do monte do dinheiro, né, do valor da transação, né? Naturalmente, dependendo da origem, do volume, cada vez mais vai se intensificando essa diligência, que deve ser feita com toda certeza, e ela vai se tornando cada vez mais restritiva, né? Então, sim, concordo com a postura do Uruguai com relação ao assunto. Eu acho que é super importante seguir dessa forma, sim, para prevenir a lavagem de dinheiro, com certeza. Sem dúvida. Perfeito. Rubem, agradeço muito a sua presença aqui hoje. A live acho que foi riquíssima, foi uma discussão muito legal mesmo, para aprender como as coisas funcionam fora do Brasil e nos inspirar mesmo, nossos irmãos, ver como tratar esse assunto que é cada vez mais relevante na nossa sociedade, né? Muito obrigado pela sua presença.